Evolução fractal, uma teoria de vida. Agora que já expliquei por que hoje sou um cientista espiritual, gostaria de explicar por que sou otimista. Acredito que a história da evolução seja uma história de padrões repetitivos. Estamos em meio a uma crise, mas o planeta já passou por situações assim. A evolução é cheia de altos e baixos, como a extinção de diversas espécies, incluindo a dos dinossauros. Esses altos e baixos sempre estiveram ligados a catástrofes ambientais, exatamente o que temos hoje. À medida que a população humana cresce, passamos a disputar espaço com os organismos com os quais dividimos o planeta. A boa notícia, porém, é que situações desse tipo sempre deram origem a novas formas de vida, e o mesmo deve acontecer agora. Conforme esse ciclo se finaliza, as pessoas vão ficando alarmadas e apreensivas quanto às falhas na estrutura que sustenta a civilização. Mas eu acredito que os dinossauros que estão destruindo a natureza em breve estarão extintos. Os sobreviventes serão aqueles que perceberem que, ao destruir o planeta, estamos destruindo a nós mesmos. Como eu posso ter tanta certeza? Minha teoria se baseia no estudo da geometria fractal. Vamos começar com uma definição de geometria que explica por que ela é importante para o estudo da estrutura de nossa biosfera. Geometria é uma maneira matemática de entender o modo pelo qual diferentes partes de um objeto se encaixam uns nos outros. Até 1975, o único tipo de geometria era a euclidiana, descrita no 13º volume dos textos gregos, chamado Os Elementos de Euclides, escrito em 300 AC. Para os alunos que têm boa noção espacial, esse tipo de geometria é fácil de entender, porque ela utiliza estruturas como cubos, esferas e cones e pode ser mapeada em papel quadriculado. Mas isso não se aplica à natureza. Não se pode mapear uma árvore, uma nuvem ou uma montanha utilizando fórmulas matemáticas euclidianas. Na natureza, as estruturas orgânicas e inorgânicas apresentam padrões irregulares e aparentemente caóticos. Essas imagens naturais somente puderam ser reproduzidas com a proposição da geometria fractal. O matemático francês Benoît Mandelbrot, meu francês é maravilhoso, propôs a primeira teoria da matemática e geometria fractal em 1975. Diferentemente da física quântica, a geometria fractal, fracionária, nos força a levar em consideração esses padrões irregulares, um mundo estranho de formas curvas e objetos de mais de 3 dimensões. A matemática dos fractais é extremamente simples porque envolve apenas uma equação com multiplicação e adição. A mesma equação é repetida um número infinito de vezes. Por exemplo, o conjunto de Mandelbrot baseia-se na simples fórmula de pegar um número, multiplicá-lo por ele mesmo e adicioná-lo ao resultado. O número resultante é então utilizado novamente na mesma equação. E o resultado utilizado mais uma vez na equação e assim por diante. O desafio é que, apesar de cada equação seguir a mesma fórmula, essas equações têm de ser repetidas milhões de vezes para que se encontre o padrão fractal. O trabalho manual e o tempo que se consome nessa operação impediu os matemáticos de reconhecer o valor da geometria fractal. Mas com o advento dos computadores, Mandelbrot conseguiu definir sua nova matemática. A geometria dos fractais envolve a criação de padrões repetitivos semelhantes a si mesmos, alojados um no outro. Uma imagem semelhante, embora bastante rudimentar, é a das bonecas russas pintadas à mão. Cada uma das pequenas é uma miniatura, embora não exatamente a mesma versão das maiores.
A geometria fractal enfatiza o relacionamento entre os padrões de uma estrutura completa e os de cada parte dela. Por exemplo, o padrão dos ramos de uma árvore lembra o dos galhos principais, que saem do tronco. O padrão do rio lembra os padrões de seus afluentes. No pulmão humano, o padrão fractal das ramificações dos brônquios se repete nos pequenos bronquíolos. Os vasos arteriais e venosos e o sistema nervoso periférico também têm padrões similares. Mas será que as imagens repetitivas observadas na natureza são mera coincidência? Acredito que não. Deixe-me apresentar 2 motivos pelos quais acredito que a geometria fractal define a estrutura da vida. O primeiro é que a história da evolução é, como já mencionei diversas vezes nesse livro, a história da ascensão a níveis mais altos de... O segundo é que, em nosso estudo da membrana, definimos o complexo de proteínas receptoras executoras, as PINs, como a unidade básica de consciência e inteligência. Consequentemente, quanto mais proteínas receptoras executoras, as azeitonas em nosso sanduíche, modelo de pão com manteiga, um organismo processa, mas mais consciência ele tem e mais alto ele se encontra na escala evolucionária. No entanto, há restrições físicas para o aumento do número de proteínas receptoras executoras dentro de uma membrana das células. A espessura da membrana é de 7 a 8 nanômetros. O diâmetro de sua camada fosfolipídica, o diâmetro médio das proteínas receptoras executoras conscientes é aproximadamente o mesmo dos fosfolipídios, nos quais estão inseridas. Como a espessura da membrana tem espessura definida, não se pode inserir pins nela aleatoriamente, uma sobre a outra. Só pode haver uma camada. Consequentemente, a única opção para o aumento do número de proteínas conscientes é ampliar a extensão da superfície da membrana. Voltemos ao nosso modelo de sanduíche. Mais azeitonas significam mais consciência. Quanto maior o número delas, mais inteligente é o sanduíche. Então, o que tem maior capacidade? Um grão de centeio ou uma fatia de pão? A resposta é simples. Quanto maior a superfície do pão, maior o número de azeitonas que cabe no sanduíche. Em termos de analogia, quanto maior a área de superfície da membrana uma célula tem, mais azeitonas de proteínas cabem nela. A evolução ou expansão da consciência pode então ser definida como um aumento da área da superfície da membrana. Estudos matemáticos revelam que a geometria fractal é a melhor maneira de obter uma superfície maior, uma membrana, em um espaço tridimensional, célula. Com isso, a evolução passa a ser uma questão fractal. A repetição de padrões da natureza é uma necessidade e não uma coincidência da evolução fractal. No entanto, a intenção aqui não é nos atermos aos detalhes matemáticos do modelo celular. O importante é mencionar que os padrões fractais de repetição se repetem na natureza e na evolução. As belas figuras geradas por computador que ilustram os padrões fractais servem para nos lembrar de que, apesar de toda a agitação do mundo moderno e o aparente caos predominante, existem ordem na natureza. Portanto, não há novidade. Os padrões fractais repetitivos nos permitem prever que os seres humanos acabarão descobrindo uma maneira de expandir sua consciência para galgar degraus mais altos na escala da evolução. Esse mundo interessante e mesmo esotérico dos fractais mostra que a arbitrariedade, a falta de planejamento, o acaso e os eventos acidentais descritos por Maia são conceitos do passado. Não servem mais para a humanidade e devem ser substituídos, exatamente como aconteceu com os conceitos de que a Terra era o centro do universo.
Quando entendemos que os processos da natureza e da evolução são sempre repetitivos, a vida das células que inspirou este livro e que modificou minha existência passará a ser um conceito altamente instrutivo. Há bilhões de anos, os sistemas celulares seguem um planejamento eficaz que lhes permite aumentar suas chances de sobrevivência e também a sobrevivência de outros organismos na biosfera. Imagine uma população de trilhões de indivíduos vivendo sobre o mesmo teto em um estado de felicidade perpétua. Sim, essa comunidade existe e se chama corpo humano saudável. Obviamente, as comunidades celulares trabalham melhor que as humanas. Nelas não há mendigos ou células discriminadas. A menos, claro, que a comunidade esteja em desarmonia, o que faz com que algumas delas deixem de cooperar com as outras. O câncer é um exemplo disso. Se os humanos conseguissem o estilo de vida das comunidades de células saudáveis, nossa sociedade e nosso planeta seriam muito mais pacíficos. Mas criar comunidades pacíficas é um desafio, porque cada pessoa neste mundo vê a realidade de uma maneira diferente. São 6 bilhões de versões humanas da mesma realidade no planeta, cada uma refletindo sua própria verdade. À medida que a população cresce, essas realidades se chocam uma com as outras. As células enfrentaram desafios semelhantes no início da evolução, como descrevi no capítulo 1, o que mostra mais de uma vez que tudo se repete. Logo depois que o planeta se formou, os organismos unicelulares começaram a se desenvolver rapidamente. Milhares de variações de bactérias, algas, fungos e protozoários, cada um com seu nível de consciência, surgiram nos 3,5 bilhões de anos seguintes. Assim como nós, esses organismos unicelulares começaram a se multiplicar sem controle e povoaram todo o ambiente. Quando, porém, a população atingiu números excessivos, alguns deles começaram a se perguntar: será que vai sobrar alimento suficiente para mim? Deve ter sido um período difícil para eles também. Então, com a proximidade forçada e as consequentes modificações no ambiente, começaram a procurar soluções para as pressões constantes. Isso levou a uma nova e gloriosa era da evolução, pois as células se uniram para formar as altruístas comunidades multicelulares. O resultado final foi a humanidade, o nível mais alto da escala evolutiva. Por isso, acredito que os problemas causados pelo aumento cada vez mais significativo da população humana nos farão evoluir ainda mais. Um dia nos tornaremos uma comunidade global. Os membros dessa comunidade mais evoluída reconhecerão que somos feitos à imagem do ambiente, que somos seres divinos e que temos de viver não colocando em primeiro lugar a sobrevivência a qualquer preço, mas sim a maneira que permita a todos os seres do planeta viver com dignidade.